Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Mais um vídeo aqui da nossa playlist, os melhores jogadores de xadrez do mundo. E hoje a gente vai falar sobre Pedro Damiano de Odemira, Portugal, jogador aí português, nasceu em 1479. Como é que a gente tem registro dessa turma, né? E ainda mais de partida dessa turma. E ele faleceu aos 64 anos de idade, olha aí, igual o Bobby Fischer, né? Um ano para cada casa aí do tabuleiro, em 1543. O Pedro Damiano foi um jogador português e também foi o autor de um livro. Ele escreveu Questo libro è da imparare giocare a scacchi e degli partiti. Tudo em italiano, né? E é curioso isso, eu fui atrás dessa informação. Falei, por que um português escreveu um livro em italiano? E na verdade ele fugiu para Roma na expulsão dos judeus em Portugal, enfim, teve toda uma questão lá, ele vivia fugido, inclusive ele dava pista falsa de onde ele estava. Aliás, eu preciso estudar muito o que ele fez aí para eu poder fazer isso contra os russos também, no nosso movimento do Apenas Uma Casa, né? Dar umas pistas falsas aí onde é que eu tô e tudo mais. Inclusive agora eu tô aqui em Santos, aqui no litoral de São Paulo. E é isso aí, galera, então... Muito bem, e aqui ele escreveu esse livro, e esse livro tem várias regras, tem as regras do xadrez, tem estratégias, tem problemas, tem abertura, olha só que legal, né? Então deve ter sido um dos primeiros, né, a escrever um livro. E apesar dele apontar que a linha F6, a linha 2, F6, depois de E4, E5, cavalo F3... Ele apontava realmente como inferior de defender com F6, mas essa defesa é conhecida como defesa Damiano. Olha só aqui no tabuleiro, eu vou mostrar para vocês. Então aqui depois de E4, E5, cavalo F3, aqui F6. Essa defesa é conhecida como a defesa Damiano. Levou o nome dele e ele no livro aponta que é uma defesa inferior aqui. Fazer o que? Levou aí o nome dele. Bom, o Pedro Damiano era farmacêutico como profissão. E foi ele quem pela primeira vez fez aquela colocação: se você encontrar um bom lance, tente encontrar um lance melhor. Mais tarde essa frase foi repetida por outros enxadristas também bem famosos, né? E essa frase está no livro dele. E o nome dele também está associado ao mate de Damiano. Olha lá, eu estou fazendo a playlist dos checkmates. E nós vamos chegar lá, tem o checkmate de Damiano. Vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Então, o mate do Damiano é quando a gente tem um peão, aqui um humilde peão dando apoio para a dama da checkmate, tá? Então aqui nesse caso, a gente sacrifica aqui a torre, leva a dama, ganhamos espaço, aqui ganhamos um tempo. E essa configuração de peão dando suporte para a dama da checkmate no adversário é conhecida aí como mate de Damiano. É uma figura então bastante importante, precisa estar aí na nossa playlist. E vamos dar uma olhada então nessa partida, Pedro Damiano contra o NN. O que é esse NN? Você vai encontrar várias partidas, principalmente as partidas antigas, contra os tais dos NN, né? Os jogadores, pode falar no name, tem gente que fala anonymous, tem várias traduções, todas significam a mesma coisa, ninguém sabe exatamente o que é NN, né? Mas o que todo mundo sabe é que significa sempre a mesma coisa, seja no name ou anonymous, é que a gente não tem o nome do adversário, não era alguém famoso, não era alguém conhecido, tá bom? Vamos dar uma olhada nessa partida então. Pedro Damiano abre aqui então com o peão do rei E4, temos aqui E5, cavalo F3 e olha só, o adversário dele faz a defesa Damiano. Que loucura, né? O Damiano, olha que loucura que é isso. O Damiano falava que é uma defesa inferior, levou o nome dele e aí os adversários jogavam contra ele. Mas tudo bem. E aqui o Damiano então segue com cavalo por E5. Eu me lembro quando eu vi isso a primeira vez, há muitos anos atrás, e eu fiquei fascinado com isso daqui, né? Com a possibilidade de poder sacrificar o cavalo logo na abertura e ficar melhor. E eu já ganhei várias partidas online, assim, tinha uma época que eu adorava, porque principalmente quando você tá aí com rating 1500, na época eu tinha isso, 1500, 1600, direto você encontra essa abertura, hein, galera? Não sei se hoje em dia, né? Deu uma inflacionadazinha, hoje em dia a turma tá um pouco mais ligeira, tem computador, tem tudo, mas na minha época, lá no final da década de 90 e tudo mais, a turma de 1500, 1600 jogava muito esse F6 aí já levava pancada. A partida aqui seguiu com F por E5 e agora dama H5 aqui, né? Já quase ganhando a partida, né? Se as pretas jogam aqui, não foi jogado G6, você já manda um dama por E5 aqui, cheque, já cai a torre e manda bem, tá ganho aqui, né? Só tomar cuidado em alguns casos para não ficar com a dama presa, mas tomando um pouquinho de precaução, não vai acontecer isso e as brancas devem estar ganhas aí sem dificuldade.
A partida aqui seguiu com rei E7, então o Anonymous aqui, o NN, ficou com receio de jogar G6. Temos dama por E5, cheque, rei aqui em F7. E agora bispo C4, trazendo mais uma peça aí para o ataque. D5 fazendo bloqueio. E agora bispo por D5, seguindo com o ataque. Rei G6 e aqui F4. A gente vê que realmente material é o que menos interessa nesse tipo de ataque. Menos interessa. Essas peças aqui não estão jogando e o rei está exposto, está levando checkmate, né? E aqui é difícil de defender a posição. O jogador anônimo aqui segue com H6. Mais pra frente a gente vai ver o checkmate da cauda de andorinha, tá bom? É essa configuração aqui com o rei sufocado por duas peças. Pode ser torre, pode ser dama, só não pode ser cavalo, mas qualquer peça que tiver nessa configuração, uma em cima e uma do lado, isso aqui dá margem ao ataque do checkmate de cauda de andorinha, tá? Então H6 é um erro aqui, teria sido melhor talvez H5. Por que é um erro aqui? Porque agora as brancas poderiam, não foi o lance jogado, jogar, por exemplo, aqui um lance com o bispo por B7, né? Tentando desviar aqui o bispo e dar o mate de cauda de andorinha, tema de um vídeo que a gente está fazendo ali da nossa playlist dos checkmates, tá? Dos padrões aí que precisam ser conhecidos. Olha aí, se o Anonymous aqui ou o Pedro Damiano, né, tivessem no tempo presente, poderiam ver aí o nosso vídeo dos padrões de checkmate e essa partida poderia ter sido diferente, né? Mas aqui a partida seguiu com um ataque muito interessante aqui do Pedro Damiano, F5 cheque atacando aí o rei, rei H7. E agora bispo em F7, olha a pancada aqui do Pedro Damiano, ameaçou agora checkmate. Cavalo E7, uma boa defesa, não só protege a casa de G6, mas também se o bispo vier para G6, dá a casa de G8 aqui para o rei, né? Então excelente lance. Dama G3, o Pedro Damiano já um lance bem malicioso. Aqui o adversário dele, o Anonymous, sem desconfiar de nada, segue desenvolvendo peça. Fala, ok, se o bispo der cheque, meu rei sai, tá tudo bem. Mas nessa posição, o Pedro Damiano vai para uma sequência de mate em 2. Se você quiser dar pause aqui nessa posição e tentar encontrar essa sequência de checkmate, vale a pena. Vale a pena a posição bonita aqui, mate em 2 então. E eu espero que você tenha encontrado o bonito sacrifício aqui de dama, né? Dama aqui por G6, dama G6 cheque. A partida seguiu com cavalo por G6 e depois de F por G6, a gente tem esse belíssimo de um checkmate aqui, né? No lance 13. Uma bela partida aqui do Pedro Damiano contra o jogador anônimo. Vamos dar uma olhada no relatório aqui do chess.com e ver, será que ao invés daquele cavalo dava para ter jogado outra coisa? Vamos ver tudo isso. Bom, 95,4% de precisão aqui para o Pedro Damiano. Foi muito bem, né? Muito bem na partida. O adversário não encontrou os melhores recursos defensivos, fez 39,1% de precisão. E a gente vê que todo mundo errou aqui. Uma imprecisão, um erro e uma asneira para cada um. Agora o chess.com tá pondo asneira, né? O nome é meio pesado, né? Mas tá pondo asneira aí. E a gente vê que no gráfico realmente o Pedro Damiano estava melhor, ele deu umas escorregadas aí. Vamos entender esses momentos, vamos lá. O primeiro momento que vale a pena mencionar, o Pedro Damiano está muito bem aqui, ele faz o lance F4, né? E esse lance não é tão preciso quanto o lance H4. Qual que é a diferença desses dois lances? O peão aqui em F4 fica na frente do bispo. Tem diferença isso? Bastante. Por exemplo, depois de H4, vamos dizer que aqui as pretas se defendessem com H5, aqui você poderia ir para aquele tema do bispo por B7 e depois de bispo por B7, dama em F5 cheque, rei aqui em H6 e olha só, o peão de F4 não está na frente do bispo. Dá para você soltar um D3 aqui com uma posição completamente vencedora. G5, bispo por G5, o rei está atacado, a dama está caindo, né? E aqui uma posição completamente vencedora para as brancas. Então H4 nessa posição não deixa o peão na frente do bispo. F4 você já não tem mais esse tema. A partida seguiu aqui com H6. Esse foi o problema do adversário. Ele poderia ter evitado, porque agora o lance vencedor é bispo por B7. Ele poderia ter jogado H5 aqui e não ter o tema da cauda de andorinha. Depois de H6 é um erro grave, porque aqui bispo B7 vence. Mas o Pedro Damiano não viu esse lance bispo B7 e preferiu jogar com F5, então aqui também teve o erro do Damiano. E aqui dá para igualar, rei H7 igualou, bispo F7, cavalo E7, dama G3 aqui igualou. O que as pretas têm que jogar? Jogaram aqui, levaram mate em 2. Jogaram cavalo C6 aqui, levaram mate em 2. Mas aqui se você joga, se aqui o Anonymous, né, o adversário dele, faz o lance dama D6 aqui, o jogo vai embora, né? Aqui a dama tá atacada, segurou a casa de G6,
não tem mais sequência aqui esse ataque. Pode seguir desenvolvendo com D3, aqui você pode trocar peça e as pretas se segurar. É incômodo ainda, né? Jogar com o rei aqui, tá tudo meio preso, mas dá pra jogar, tem chances aí pros dois lados, né? Seria perfeitamente possível uma continuação como essa. As pretas têm uma peça a mais, tem peões a menos, vambora, vamos jogar, né? Então o problema todo foi aqui o lance cavalo de bem C6, e aí levou checkmate em 2 lances. Tá aí, Pedro Damiano, então mais um personagem aí, precisa estar na nossa playlist dos melhores jogadores da história do xadrez, jogador muito relevante ali nos séculos 15 e 16. E é isso, se você gostou aí então do vídeo, deixa sua curtida, deixa seu like. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se aí no canal. E é isso, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez. De xadrez.